Estamos aqui ao vivo e em definitivo, na verdade, só em definitivo, né? Não estamos ao vivo, mas vamos comentar, reagir à entrevista de Tassi Anjo, Tacitanos, o grande mito está de volta, né? Como é que era o apelido que ele tinha? O velho jovem, não? Como é que era? O jovem moleque idoso, enfim. Ele era um cara de 22 anos que parecia velho, né? Agora ele tá com o cabelinho mais raspadinho aí, chega a tá brilhando a carequinha. Mas brincadeiras à parte, depois eu quero falar umas coisinhas sérias de Tassiano, né? Um cara que, enfim, dando um spoiler já que eu não tenho um grande ranço dele, como parte da torcida do Grêmio tinha na outra passagem dele pelo clube, né? Vou fazer algumas defesas a ele. Agora, uma coisa não anula a outra, né? Não é o cara que veio para resolver o nosso meio, não é um camisa 10, não é uma contratação que empolga. Tem várias, né, questões que a gente pode pontuar, mas que dizem respeito mais à direção do Grêmio do que ao próprio Tassiano, né? Aliás, parte do ranço que tinham com ele antes também eu acho que dizia mais respeito ao Renato do que ao Tassiano. Ele não tinha culpa se o Renato queria usar ele de lateral, de volante, de atacante, de meia, enfim. Mas é óbvio também que a gente sabe do tamanho dele, não é um jogador de lotar aeroporto, nem nada parecido, mas enfim, vamos ouvir o que ele tem a nos dizer na sua coletiva, que foi hoje, né? Hoje, dia 14/7, mais cedo ele se apresentou oficialmente ao torcedor gremista. Vamos acompanhar. Espera aí, se eu der play aqui sempre ajuda, né? Bora. Você está voltando do futebol turco, você já esteve aqui, mas em um contexto diferente em que você era aproveitado em muitas posições. Depois desse período fora na Europa, no futebol turco, como que o Tassiano está chegando, tanto em questão física, mas tudo que você adquiriu jogando no futebol turco também, e em relação ao posicionamento, né? O que você espera? Está preferindo jogar como segundo volante? Você já jogou como meio de armador? Já jogou pelo lado direito? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, muito feliz, né, de estar retornando, motivado, né? Espero ajudar muito o clube e os meus companheiros ao nosso objetivo principal, que é subir. Em termos da posição, né, sempre me sinto muito bem ali naquele tripé ali de meio campo, né, seja qual seja a função, né? Isso vai ser bem conversado com o Roger, com a equipe, para me posicionar da melhor forma possível. Tassiano, falando. É, ele deixou bem claro. Ele deixou bem claro que ele prefere jogar naquele tripé de meio campo. Ainda deu uma flexibilizada, né? Qualquer posição ali. mas, mas às vezes a gente vê alguns jogadores se encebando mais, né? Nessa resposta. Tipo, não, onde o Roger achar que. O Tassiano, eu já olhei essa entrevista antes, né? Eu tô vendo aqui pela segunda vez. Agora eu tô prestando mais atenção, pra dizer bem a verdade. Eu olhei meio avoado ali. Mas ele fala de novo depois de alguma coisa da função, né? Que talvez tenha prejudicado a passagem anterior dele por aqui. Porque quando tu joga numa função que não é a tua, a tendência é que tu renda menos, né? Então, me chama a atenção vendo agora, né? Esse cuidado que ele tem de dizer, não, quer saber onde eu prefiro, onde eu vou render mais? Eu acho que é ali naquele tripé de meio campo. E se a gente for lembrar, muito jogador nessa resposta aí deixa, não, onde o treinador quiser contar comigo, eu vou estar disposto a ajudar. Se eu não me engano, até o Tardelli, cara. O Tardelli foi perguntado se era mais centroavante ou mais ala, enfim, né, mais pelas pontas, assim. E se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, ele dá uma resposta meio encebada nesse sentido, onde o professor quiser me utilizar, onde o Renato achar melhor. E na hora do vamos ver, ele não queria jogar de centroavante, parece. Não me lembro agora, mas o Grêmio queria que ele jogasse numa posição e ele preferia outra, assim, teve uma rusga nesse sentido, assim, né, que foi até bizarro, tu pagar o salário de mais de 1 milhão pra um cara e tu não saber exatamente, não ter tido essa conversa com ele antes, né, mas enfim, outro episódio. Mas até o próprio Tassiano, não, até o próprio Tardelli, que complicou depois, né, que aliás bateu o pé depois querendo forçar a utilização dele em um setor, se eu não me engano, na entrevista ele fala, né, tanto faz. E aqui me chamou a atenção que o Tassiano não tanto faz não. Tripé de meio campo, por ali eu jogo
E por mim é isso, né? Então, enfim, fica aí o primeiro registro. Justamente sobre agora esse teu aproveitamento. Tu foi um cara que, desde que chegou, sempre foi muito voluntarioso, sempre esteve à disposição, como o Lucas disse, para atuar em várias posições. Agora, mais com essa experiência no futebol europeu, tu retorna mais também focado para um determinado setor. Tu chegou a conversar com o Roger sobre essa possibilidade, se me permite. Tu crê que agora tu será melhor aproveitado nesse retorno ao Grêmio? Sim, sem dúvida. Acho que foi uma boa passagem para mim, até em termo pessoal, né, profissional nem se fala. Né, mas a gente vai ter uma conversa assim, entre o Roger já me deu alguns toques também, né, creio que vai dar tudo certo pra gente seguir firme aí na competição. Aqui ele não respondeu, né, ele meio que fugiu da pergunta, a pergunta até era interessante, era meio naquela linha que eu tava falando ali, do posicionamento, da função, e ele meio que falou, foi boa minha passagem pela Europa, se apegou mais a isso, né, e sim, já conversei com o Roger, mas não entrou muito em detalhes. Acho que ele vai entrar depois em outra pergunta. Tassiano, você viveu o Grêmio vitorioso recente, né, com todas as conquistas que tiveram. E você saiu, retorna, depois dessa experiência na Europa. Que Grêmio que você encontrou aqui? E também o que dá para passar dessa experiência que você tem para o grupo de jogadores? E você disse que o Roger, né, conversou contigo. Como é que foi esse primeiro contato também com o Roger? Encontra um Grêmio muito forte, né, focado no objetivo, né, que é o acesso, focado em vencer, né, e seguir firme, né. É um clube grande, um clube que tem muita história, então o pensamento sempre é positivo e é um clube muito forte. Aqui não tinha muito o que ele responder, né? É aquela pergunta que já nasce morta, né? Tipo, você jogou num Grêmio vencedor, agora encontra um Grêmio na Série B, que Grêmio você encontra aqui? Ele não vai dizer, um Grêmio fracassado, derrotado, né? Esses incompetentes conseguiram ser rebaixados. Enfim, né? Agora é um Grêmio. Ele tem que falar o que ele falou, né? Que tá vendo aí um Grêmio forte, se reerguendo e... Enfim, né, cara? Essa pergunta aí não tinha muito como esperar algo além disso. Tassiano, queria que tu falasse da relação com o torcedor do Grêmio, porque na tua primeira passagem muitos pegavam no teu pé, justamente por conta dessa questão da polivalência, dizendo que o Tassiano não conseguia se firmar em nenhuma posição. Como é que tu pretende reconquistar o torcedor do Grêmio agora nesse retorno? Cara, particularmente assim eu nunca tive problema, né? O Tassiano nunca teve problema com a torcida. Eu sei que eu sempre quis muito ajudar, talvez isso foi que pode ter sido um problema até pra mim, né? Mas o meu pensamento sempre foi e é ajudar o Grêmio, né? Mas claro que você volta, como anteriormente, volta mais maduro, entendendo que se você for aproveitar nas suas características, seu futebol rende mais, né? Mas eu venho pra ajudar, eu venho pra somar junto com meus companheiros pra gente conseguir o nosso objetivo. Aqui duas coisinhas, né? Primeiro aquilo que eu já tinha falado anteriormente, né? Exatamente, o Tassiano pega esse ponto aí, tipo, ele acha que ele pode ter atrasado um pouco ali a carreira dele, ou gerado esse ranço com parte do torcedor por ter feito muitas funções, e às vezes, né, quem faz tudo não é bom em nada. Mas aqui também, cara, e aí eu acho uma coisa que a gente tem que ter maturidade, né? A gente, eu digo torcida, para dissociar, né? Foi o que eu falei um pouco no começo do vídeo aqui. Sim, o repórter não está mentindo. Há um ranço da torcida para com ele, ou havia, né, na primeira passagem dele. Mas assim, eu acho que havia mais no sentido de, tipo assim, a gente às vezes tinha que... o Grêmio tava numas enrascadas, né? Tipo, tinha que se salvar, perdendo um mata-mata ou num jogo ruim de Brasileirão e tal. E não raro, para não dizer quase sempre, a solução era o Tassiano, né? A solução do Renato, né? O lateral direito se machucou, vai o Tassiano. Precisa mudar alguma coisa no time, vai o Tassiano. E aí, cara, a gente pode botar a culpa no Renato, que não tinha repertório, às vezes, pra mudar um cenário, né? A gente pode botar a culpa na direção, que oferecia o Tassiano pro Renato mudar o cenário. A gente pode botar a culpa em quem a gente quiser, menos no Tassiano, cara. Por isso que eu meio que defendia ele naquela primeira passada. Não é defendia, mas eu não demonizava ele como algumas pessoas faziam, sabe? Era um cara que realmente tem suas limitações, mas, cara, era um cara normal, é um cara pra elenco, nada demais, né? Nada de menos também. Tem muito cara horrível que passou pelo Grêmio, eu acho que ele nem é um desses casos. Ele é um cara médio, né? Que pra compor elenco tudo bem. O problema era ele ser usado em tantas funções e sempre num caráter de salvar o Grêmio. E ali a gente já começava a ver, né, o sucateamento do nosso elenco, cara. O Renato pode ter culpa, assim, em algumas utilizações do Tassiano, em alguma falta de repertório, mas assim,
também é uma verdade que o Tassiano era a solução para mexer o meio de campo, para mexer o time, para substituir algum jogador de outra função, né? Então ali o furo era mais em cima, como eu sempre digo, né? E acabou se canalizando isso no Tassiano, que eu acho que ele é mais vítima das circunstâncias do que qualquer outra coisa. E se eu acho que ele era um cara ok, mediano para elenco naquele contexto, hoje talvez ele seja até um pouquinho mais do que isso. Repito, eu não acho que ele é o cara que vai vir nos salvar e vai mudar o paradigma do time, muito menos é o camisa 10, né, um meia que a gente está precisando. Mas eu acho que ele vai ser útil sim, né, num contexto de Série B, nesse time do Grêmio hoje, que é muito mais fraco do que aquele que ele fazia parte antes. Ele vai ser um cara importante em algum nível, creio eu que sim. Tassiano, você encontrou bastante sucesso jogando numa posição um pouco mais recuada, né? Você chegou ao Grêmio como um jogador, na teoria, de características mais ofensivas, um meia, quase um atacante, né? Te pergunto, então, nesse momento da tua carreira, tu te sente mais confortável jogando mais como um volante mais recuado, ou também essa questão... Antes da resposta dele, é louco, né? Como o cara ficou rotulado, né? O Tassiano saiu com esse rótulo de jogar em todas as funções, né? De brincava, lesionou o goleiro, vai entrar o Tassiano, né? E olha como 80% das perguntas para ele giram em torno disso, da função, da posição, mais uma agora. De voltar a jogar mais adiantado, porque hoje o Grêmio tem vários jogadores para aquelas posições ali, tá? A briga vai ser intensa por uma vaga, né? Sim, né? Parou, Rominho. Aproveitamento bem ali no Bahia, ali no tripé um pouco mais para frente, né? Onde eu destaquei bem. E também agora, nessa outra passagem agora no Altai, também tive nesse tripé saindo como primeiro homem, que também foi muito boa. Mas vai ser de acordo com o que o Roger precisar, né? Vai ser de acordo com os treinamentos, naquilo que ele precisar, para que eu possa ajudar ele da melhor forma possível. Tassiano, tudo bem? Bem-vindo. Queria te perguntar, né, nesse teu retorno aí para o Grêmio, se você teve outras propostas para sair, por mais que tivesse esse vínculo com o Grêmio, o que te fez escolher novamente o Grêmio, que nesse momento está nessa situação difícil, jogando uma Série B, e você conhece muito bem a história desse time e o tamanho. Queria que você falasse um pouquinho da sua escolha, o que pesou para você voltar também. Cara, eu sempre deixei bem claro para meus representantes, né, que tem e tem uma gratidão muito grande pelo Grêmio, né, deixei na mão dele, deixei com os diretores, com todo mundo que me deram muita força também para que eu estivesse aqui, né. Agradeço já ao CR, ao presidente, né, a todos do staff do Grêmio, né, que me receberam muito bem, né. Eu deixei com ele de proposta de tudo, mas sempre deixei muito claro, né, que queria voltar para ajudar o Grêmio, né. Estou aqui, espero ajudar da melhor forma para que a gente possa conseguir o nosso objetivo. Aqui, honestamente, eu não sei se é verdade, tá? Se ele realmente queria voltar pro Grêmio, se ele tinha uma gratidão pelo Grêmio. Não sei se é real, mas eu acho que também faz parte ele falar esse tipo de coisa, né? Porque vai dizer o quê? Não, na verdade eu queria ir para outro time, mas foi o que deu para fazer. Eu queria ficar na Europa, mas me obrigaram a voltar para cá. Não sei o que ele poderia responder muito diferente disso, né? Mas de toda forma, se ele tem essa gratidão mesmo, e é plausível que tenha, né? Porque o Grêmio alçou ele ao patamar de um jogador, né, de time grande, conhecido nacionalmente, enfim. Eu acho que o Grêmio teve ali uma importância na carreira dele, que se é verdade que ele tem essa gratidão aí, faz todo sentido, né? E espero que ele retribua em campo, fazendo por onde. E olha que interessante, cara, como a careca dele brilha. Vocês estão vendo ali o reflexo das luzes. Acho que o meu mouse aparece aqui, né? Olha aqui, ó, o reflexo das luzes do auditório da arena. Isso aqui é de quase um espelho, essa careca dele, coisa mais linda. Vamos que vamos. Boa tarde, Tassiano. Tu chegasse primeiro por empréstimo, mostrasse um valor, fosse adquirido. Mais tarde perdeu espaço, foi no Bahia, dali para a Turquia e retorna. O Tassiano retorna para continuar a história ou passa uma borracha e começa tudo do zero? Nada, é para continuar a história, né? A minha história aqui no Grêmio sempre foi... Por que ele passaria uma borracha? Eu acho que eu nem entendi muito bem essa pergunta. No meu ponto de vista, sempre foi bonito, né? De um cara que sai lá do interior e chega a vestir uma camisa como essa, né? De tradição tão forte, não tem que passar borracha, né? Tudo foi aprendizado para mim, foi o que me fez evoluir, crescer, né? Eu sou muito, como falei, sou muito grato ao Grêmio, né? Espero construir uma história agora, né, vitoriosa e seguindo firme em cada passo.
Agora, Tassiano, a Série B não deixa de ser uma competição complicada, mas que você conhece também, já disputou essa competição. Como que você acompanhou de fora, e se estava acompanhando de fato os jogos do Grêmio, o que foi passado quando você chegou e como que você espera essa continuidade do Grêmio na Série B? Como você bem falou, né, tive a chance de disputar a Série B. É um campeonato à parte, um campeonato difícil, né? Um campeonato que exige muito, mas eu creio que o Grêmio está no caminho certo, né? É normal ter a oscilação, o Grêmio agora está reencontrando, né, o caminho de seguir firme, que faz parte, todo time, né, passa por esse momento, né, mas estamos no caminho certo, estamos firmes aí para conseguir o acesso. Isso foi bem lembrado, né? O Tassiano já jogou a Série B, ele conhece a competição. E eu tenho um palpite que isso foi um dos fatores que fez a direção mais lutar para trazer ele de volta. Porque eu acho que o time turco lá tinha interesse em mantê-lo, acho que tinha outras questões, talvez, que poderiam acontecer. E eu acho que o Grêmio fez algum esforço para... Não foi que nem o Guilherme, eu acho que uma coisa meio natural, assim, já é do Grêmio, volta, acabou, retorna. Eu acho que o Tassiano rolou um esforço um pouco maior, tenho essa impressão pelas coisas que eu acompanhei na época ali. E eu acho que essa experiência dele na Série B foi um dos motivos. Não acho errado, né, esse tipo de avaliação. Eu só acho que às vezes as pessoas exageram um pouco nessa coisa de tipo, o Tassiano é um jogador de Série B. O Grêmio precisa ter jogadores de Série B, né? Série B, Série B. Cara, eu até entendo o que a pessoa queira dizer. Eu acho que sim, é uma competição às vezes mais física. Às vezes o cara tem que entender que precisa competir mais do que jogar. A própria Libertadores, se a gente for fazer aqui uma lista de características boas para um jogador de Série B, são as mesmas do Gauchão, as mesmas da Libertadores, né? É tudo menos talvez a Série A. E olhe lá também, né? Sei lá. Mas assim, eu só tenho um pouco de receio quando as pessoas exageram nisso, porque, cara, pra tu ganhar a Série B, é só olhar o Corinthians de 2008, eu já falei isso várias vezes, campeão com 85 pontos, os caras tinham o Elias, os caras tinham enfim, eu já falei, eu já dei todo o time deles aqui da época, né? O próprio Herrera, que jogou no Grêmio, o Acosta, aquele gringo lá também, eles tinham uma zaga, era o William, se eu não me engano, mas, cara, eles tinham um time muito bom, né? E subiram com a mão nas costas. O Douglas, né, o maestro Douglas era daquele time do Corinthians da Série B. Então, assim, era um time muito bom, cara. Era um time muito bom. Então, assim, para jogar uma Série B sem drama, o segredo não é montar um time que tem a cara da Série B. Esse é o segredo para quando o Juventude cair. Para Ponte Preta, né, para o Sport Recife, talvez. Né? Mas não para o Grêmio, pro Corinthians, pro Cruzeiro. O segredo para esses times, com o dinheiro que tem, com a estrutura que tem, com a torcida que tem, é montar um time muito melhor, cara. A Série B é outro campeonato, é diferente. Cara, se tu botar o Real Madrid e o Liverpool para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, os caras vão fazer 100 pontos cada um. Vai ser uma palhaçada, eles vão brincar na Série B. Porque o fator principal é qualidade, né? E as pessoas ficam pensando, não, esse aqui já é Série B. Isso aí é quando tu tem limitações severas. Aí realmente, vai pegar um jogador mediano para baixo até de mediano, né? Um salário baixo. Aí, cara, tu vai ter que pegar o cara mais raçudo, talvez, mais encorpado, talvez, e priorizar esse cara mais do que o franzino, muito toquezinho pro lado e firula. Aí sim que entra esse critério. Mas há um critério acima desse que é qualidade, né? E eu acho que essa insistência no Tassiano foi um pouco pensando nessa experiência dele em Série B e até pelo fato de talvez considerarem que ele tem as características para a Série B. Até não discordo tanto, assim, eu acho que ele vai ser útil, como eu já disse, mas eu tenho receio desse exagero nessa análise. E para isso, justamente para auxiliar, para ajudar, como tu tá fisicamente? A partir do dia 18, abre a janela, já tá tranquilo, já pode jogar ou demanda um pouquinho mais de tempo? Cara, aí eu deixo com a parte da preparação física, né? A gente vem fazendo um trabalho bom em conjunto ali com a fisiologia, com todos, né? Pra se preparar da melhor forma, pra quando tiver apto pro jogo, a gente ir pra decisão. Você tava acompanhando? Essa resposta dele eu não gostei, cara. Eu não sei se ele foi apenas muito sucinto e prático, assim, ou se ele tá escondendo algo, né? Porque nessa pergunta, geralmente as pessoas dizem, não, eu tô 100%, eu já vinha treinando lá na Turquia, tava jogando, sigo aqui num ritmo forte, eu acho que no que eu tiver apto a ser inscrito aí, é uma questão do Roger,
E, né, sei lá, eu achei que ele poderia ter ido por um caminho mais assim. Aí ele falou, não, isso aí tem que ver com a fisiologia. Tô trabalhando aí, vamos ver o que acontece. Não sei se ele não tá um pouco defasado aí, daqui a pouco sem ritmo. Enfim, ele parece estar bem, assim, olhando por fora. Não, mas assim, não tá gordo nem nada, eu acho que nem é do biotipo dele, né? Mas, não sei, talvez ele tenha sido apenas sucinto, falou, isso aí é fisiologia, isso aí depois a gente vê. Mas ficou aí uma pulguinha atrás da orelha. Acompanhando, né, a Série B e esse ano tem essa peculiaridade com Cruzeiro, Vasco, Sport, Bahia, muitos falam que é a mais difícil dos últimos anos, se não a mais difícil das edições. O que pode ser o diferencial do Grêmio agora dentro do G4 para se firmar, não sair e conseguir esse acesso? Cara, é continuar firme, né, pontuando, porque a gente sabe que cada ponto é importante. Em jogos que às vezes você acha que não vai dar em nada, daqui a pouco sai um gol e o time se tranca. A Série B é bem esse modelo. Às vezes você jogando bem não vai conseguir o resultado, né? Então é todo mundo se fechar e todo mundo tá focado pra gente seguir firme. Tassiano, boa tarde. Aí, ó, viu, ó, jogador de Série B, falou como é que funciona a competição. Eu acho que tem muito desse estigma aí na busca pelo retorno dele, né? Muito se fala aqui no Grêmio e nas redes sociais como um todo do apoio da torcida, que vinha faltando e na última partida fez uma simbiose com a atuação do time que foi bem boa junto com o apoio da torcida e deu tudo certo, se espera que continue. O que você está esperando, o que lembra, né? É claro, não faz muito tempo que foi embora aqui de Porto Alegre, dessa relação com a torcida do Grêmio. A torcida do Grêmio ela é maravilhosa e quando se está junto com o time, se está junto com todos, né, fica mais forte ainda, né? E a gente necessita e precisa da torcida para que a gente possa almejar e conquistar coisas grandes no final da temporada. Obrigado, Tassiano. Obrigado, pessoal. A última pergunta também não tinha muito como ele responder algo diferente, né? Falou que a torcida é maravilhosa, tal e coisa. Mas é isso aí. Tassi Gol, Tassi Anjo, Tassi Thanos, né? O grande Tassiano está de volta. Eu acho que, como eu disse já anteriormente, é um sujeito trabalhador, é um cara correto, parece ser disciplinado e bom de grupo, assim. Então, eu particularmente não tenho nada contra ele. Eu só tenho contra o fato de, às vezes, ele ser alçado a grande solução, como o Renato fazia em cenários de jogos específicos e como, de certa forma, a direção do Grêmio está fazendo agora, né? Tipo, não, nós encerramos esse ciclo de contratações com Lucas Leiva, Tassiano e Guilherme. Assim, cara, Tassiano e Guilherme não são contratações, são retornos, né? Enfim, caras que já eram do Grêmio e que até vão agregar, mas que... né, me incomoda um pouco esse peso, mais uma vez, que estão dando aos caras, porque daí queima os caras junto à torcida, mas a culpa não é deles, né? A culpa é de quem colocou esse peso ali. Mas enfim, vai agregar, tomara que consiga jogar, seja importante aí. E era isso, vamos acompanhar. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço. Opa, se eu conseguir fechar o vídeo aqui, melhor ainda. Feito, agora foi. Falou.